O próximo tópico foi eu fiz uma pergunta a respeito do ano de 1950, de uma informação que eu via na internet, no vídeo, onde falava-se da data de 1950 e as encarnações compulsórias em massa. E com aquele vídeo, com aquela informação do vídeo, eu perguntei para a Jortira se essa informação dessa data tem a ver com as oportunidades que foram cedidas de maneira mais assim, predominante a esses espíritos que não estão totalmente comprometidos, mas que possuem, vamos dizer assim, um potencial para poder suavizar os seus destinos ou até mesmo transcender, né, junto com o planeta. Ela confirmou para mim, ela falou assim: sim, Andresa, essa informação que você recebeu tem a ver sim com a data de 1950, onde a partir dessa data até o finalzinho da década de 80 foi cedida essa oportunidade para um encarne em massa de espíritos mais densos, eles oferecendo essa oportunidade para poder suavizar os seus destinos e alguns, quem sabe, né, o sempre quem sabe, e alguns transcenderem as suas limitações também. Então, as encarnações compulsórias em massa começaram na década de 50 e foram diminuindo a sua intensidade até a década de 80, foi o que ela me passou. E nesse interim, quando as oportunidades, as encarnações compulsórias em massa, foram diminuindo a sua intensidade, foram aumentando a intensidade das encarnações das sementes estelares, que ela confirmou para mim que são o que a gente conhece como consciências índicos, cristais, diamantes e outros nomes que ela disse que a gente colocou, né, para poder entender essas consciências. Então, a partir da década de 80, foram tendo encarnes em massas, né, encarnações compulsórias em massa, e quando foi diminuindo a intensidade, foi aumentando a quantidade dessas encarnações, desses seres, das sementes estelares, que a gente também nomeia como crianças ou consciências índicos, cristais, diamantes, arco-íris, que são todas, né, que são várias cores que correspondem a faixas vibracionais. Então ela confirmou para mim que é assim que se sucedeu e até hoje, né. Então, ali no a maioria que ela confirmou para mim, Andresa, a maioria das encarnações agora são exatamente dessas consciências. Claro que no meio delas tem espíritos que também vão ter a oportunidade de reencarnar para poder seguir no plano de regeneração, mas não são sementes estelares, mas são um número bem reduzido, significativamente reduzido desses espíritos, né, que muitas vezes já trabalharam aqui e tem todo o potencial de auxiliar aí a humanidade nesse período de reconstrução, mas que se inverteu, essa quantidade se inverteu, né. Antes começou em 1950, as encarnações compulsórias foram diminuindo a intensidade, foram dando espaço para essas consciências que hoje aqui vivem conosco, tem várias idades aí, estão entre nós, e toda a criançada hoje, a maioria, são dessas consciências que aqui estão. Aí eu perguntei para ela uma outra questão, né, já que eu tinha essa colher de chá nesse momento, e perguntei sobre os implantes, né, que a gente tem ouvido muito falar. Esses implantes, esses chips que possuem
uma frequência baixa, onde mantém a humanidade num padrão de vida, num padrão comportamental e psíquico limitante. Ela confirmou que sim, que existe. Aí eu perguntei, bem, Zultira, as pessoas provavelmente vão perguntar como isso foi permitido, como Deus pode permitir uma coisa dessa, né? Eu vejo isso muito acontecendo no dia a dia, pessoal. As pessoas, elas entram numa reatividade muito grande quando quando se depara com certas informações. A Exortira disse assim: é a lei do livre-arbítrio. Ela reforçou isso para mim. É a lei do livre-arbítrio. Cada indivíduo é imprevisível. A lei do livre-arbítrio, existem leis universais. Tem a lei do livre-arbítrio, tem a lei da causa e efeito. Não tem como interferir nas escolhas de outros espíritos, de outras consciências. Então, o que acontece? O implante do chip, ele ocorreu de uma maneira sincronizada. Uma sintonia foi estabelecida e os implantes, uma vez são implantes etéricos, né, implantes energéticos, esses implantes foram incutidos naquelas consciências compatíveis com eles. Então, o que alimenta? Ela falou para mim que existem dois tipos de implantes, o primário e o secundário. O primário, ele nasceu, foi criado por essas inteligências mais densas para bloquear a luz na consciência, para não permitirem com que eles reflitam, para não permitirem que eles façam nada do que a espiritualidade nos estimula aqui. Para que isso não ocorra. Por quê? Porque isso dói, pessoal. É muito desconfortável quando você entra num estado de reflexão e você percebe certos equívocos. Quando você entra nesse estado, você acessa as suas sombras. E isso é muito desconfortável. Isso tira a pessoa totalmente da zona de conforto. Por isso, criaram esses dispositivos primários que foram usufruídos por primeiramente, são primeiros, né, primários, por essas inteligências. Os secundários é uma versão mais sutil implantado nas pessoas compatíveis energeticamente com esses seres, para que elas permaneçam manipuláveis e controláveis por eles. E esse implante, por mais, por exemplo, esse implante, vamos dar um exemplo aqui, ele está contido em todo ser humano. Vamos dar um exemplo. Se for isso, quando você começa a entrar no processo do autoconhecimento e você vai fazendo as suas seleções, vai se manifestando, vai se expressando de uma maneira coerente com a alma, com a luz, esse implante automaticamente ele se dilui e deixa de existir. O que alimenta esse implante? São o nosso modo de pensar e nosso modo de sentir. O que alimenta é o medo, é o fascínio, é o fanatismo, é a agressividade, é a violência, é a culpa, né? Aquela culpa que nunca dá espaço para uma responsabilidade, é retroalimentação desses sentimentos mais baixos. Fortalece esse dispositivo. Então é muito importante. Olha o grau de importância que temos e olha o lugar de responsabilidade que nós temos para com nós mesmos, pessoal. E antes de tocar nesse assunto, eu fiz uma pergunta sobre encarnação. A encarnação na quinta dimensão. E ela me respondeu: as encarnações, elas vão se manter durante o período. Porém, os espíritos encarnados, né, de consciências mais elevadas, eles não vão ter mais a necessidade de encarnar. Não vai haver isso, ou seja, existem grupos aí. Mas as pessoas que não tiverem, assim, oportunidades e elas vão ter que voltar a encarnar aqui por conta de certas questões, ela falou que cada caso é um caso.
elas vão ter necessidade de reencarnar, porque ela disse que a reencarnação nada mais é que um ajuste no padrão vibracional. A reencarnação nada mais é que um ajuste no padrão vibracional. E a pessoa já num corpo cheio de vícios, cheio de manias, aquelas, é claro, existem grupos, aquelas que necessitarem de um novo padrão vibracional, elas vão ter que desencarnar para encarnar novamente na quinta dimensão. Se você estiver gostando aqui do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal, deixe a sua curtida, ative as notificações para que você se mantenha atualizado de todas as informações aqui que a espiritualidade compartilha conosco. Deixe um comentário se você tiver dúvidas e queira maiores esclarecimentos, e compartilhe esse vídeo com aqueles que vocês acreditam que vão gostar também do conteúdo. Elas vão se manter, né, mas tem certas questões muito particulares, que ela não entrou nesse mérito, mas que com elas isso vai acontecer. Já as consciências elevadas, né, dessas sementes estelares, desses trabalhadores aí, não vai haver essa necessidade. Daí, foi basicamente isso que ela me respondeu. E por último, eu perguntei sobre o porquê essa encarnação atual equivale por 3. E ela me respondeu. Ela falou assim: sua pergunta é pertinente a esse momento, é de extrema importância para todos vocês que escutam essa mensagem agora. Essa encarnação equivale por 3 porque vocês precisam se esforçar muito mais para se expressarem de maneira adequada. O esforço que vocês precisam fazer para se expressar adequadamente em suas narrativas internas e externas é muito maior do que todas as suas encarnações anteriores. E ela prosseguiu. Ela falou que a expressão, né, a expressão do espírito, ela que vai determinar, por exemplo, aqueles que vão precisar encarnar, continuar aqui no mundo de regeneração, e ela também vai determinar aqueles que vão ter que encarnar em outras orbes, em outros estágios evolutivos. É o modo de expressão do indivíduo que mostra os seus conteúdos internos e suas dimensões internas. Eu pedi para ela me explicar um pouquinho de maneira mais clara. E ela falou basicamente assim: o modo com que a gente conversa, por exemplo, pessoal, são coisas simples do nosso dia a dia. O modo com que a gente conversa, principalmente aquelas conversas que a gente joga fora, né? Não tem tanto aprofundamento, é mais superficial. Ela falou principalmente nesse tipo de conversa que vai revelar o estado da pessoa. Então, a forma como, por mais que seja um bate-papo trivial, que possamos estabelecer nós com os amigos ou com os familiares, que mesmo trivial que seja, que tenha responsabilidade em tudo que se fala. Porque ela falou que o ser humano ainda vai perceber o que ele cria, o poder que ele tem, o que se cria de formas de pensamentos. Ela falou que vai ser um choque muito grande. E assim começa, na expressão. Então, aquelas conversas triviais, principalmente são elas que nos apresentam o nosso estado interior. Então, a forma com que, por mais trivial, por mais superficial que seja o que estamos conversando, o que estamos comunicando, interagindo, como nos mantemos, qual a nossa postura diante dos mais pequenos assuntos e dos mais diversos assuntos. Então, é esse exemplo simples que ela deu, pessoal. Então, isso é para tudo. Olha só, um exemplo simples que, na verdade, diz quando estamos sozinhos, por exemplo. O que estamos pensando? Por onde a nossa mente está viajando? Ela está passeando por quais memórias? Ela está criticando, está julgando? Como é a nossa relação com nós mesmos? Como estamos usufruindo do nosso tempo, seja sozinhos, que nunca é sozinho no final das contas, né, pessoal?
e seja socializando juntos. Como é essa qualidade do nosso tempo? Como é a qualidade das nossas interações internas e externas? Então ela falou que essa encarnação equivale por 3, porque o convite para nos policiar, vigiai e orai, como diz a frase, aquela frase, aquele jargão, vigiai e orai, é muito maior do que qualquer experiência que já vivemos. Equivale por 3, porque quando você começa a observar as suas narrativas, a forma como você se comunica intrinsecamente e extrinsecamente, é um choque. E como você administra esse choque? Tem uma frase que eu compartilhei até, inclusive, recentemente, que fala o seguinte: não somos os mesmos depois de nos escutar. Mais ou menos assim, essa frase fala sobre isso. Então, essa pergunta é muito pertinente com essa frase. Equivale por 3, porque quando você se escuta, não tem como mais você permanecer o mesmo. O que você acessa, o que você percebe de si, muda toda a sua perspectiva, toda a sua impressão, toda a ideia que você tinha de si mesmo. Por isso que essa encarnação equivale por 3. E fazer esse movimento requer muita coragem. Então vamos concluir esse vídeo, pessoal, refletindo sobre essas perguntas e respostas, dessas interações. Vou disponibilizar esse vídeo à frente. Foi permitido isso, porque são assuntos realmente que está rondando, está circulando aí entre nós, assuntos que circulam aí no nosso meio e que precisa ter uma luz maior para a gente poder compreender tudo isso. E eu quero aproveitar o nosso conteúdo, né, como sempre, dedicar um poema para vocês, extraído do livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier. O poema vai ser Tempo e Nós, de Constâncio Alves. O tempo lembra a terra, a existência é a lavoura. Cada espírito em si é um lavrador volante. Não percas na vida a grandeza do instante, de preparar servindo a messe por vindoura. Sempre surja nos céus a coma fluida e loura. Do sol varando o azul, em giro deslumbrante, renova-te, trabalha e segue o dia avante, na jornada do bem, onde o bem se entesoura. Enquanto a força vela, enquanto a luz te aclara, não te detenhas. Ama, ensina, ajuda, ampara. Faze jardim do lodo e paz no campo adverso. A sementeira é livre ante as terras alheias, mas depois colherás tudo quanto semeias. Esta é a lei soberana e augusta do universo. Então, que possamos refletir sobre esse tema, sobre esse poema que tem a ver com o que tratamos hoje aqui, e que possamos nos perguntar o que estamos semeando, o que estamos plantando, porque se mergulharmos nessa questão, nós vamos saber o que colheremos. A nossa colheita vai ser muito clara. Então, vou me despedindo de todos vocês, com muita luz, com muito amor. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Se este chamado despertou sua consciência, iluminou seu caminho e tocou seu coração,
Deixe sua curtida, inscreva-se em nosso canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Seja um agente da luz, espalhando essa mensagem para aqueles que estão prontos para recebê-la. Sua presença aqui é uma grande alegria para todos nós. Até o próximo vídeo.